E aí galera, tudo bom? Tranquilo? Professor Ivan, professor de Química de vocês no decorrer desse ano. E eu vou gravar alguns vídeos para vocês e mandar junto com aquelas atividades do formulário, que eu acho mais fácil do que eu pegar vídeos da internet. Eu acho que a gente vai mais direto ao ponto, correto? Terceiro ano, a gente estuda basicamente sobre química orgânica, que é uma parte da química. A química, por exemplo, ela se divide em química inorgânica. Vocês estudaram lá no primeiro ano os ácidos, as bases, os sais, correto? E também tem a parte da química orgânica. Hoje eu vou passar mais uma introdução para vocês. Aí, cada semana eu vou passando uma coisa nova, beleza? Aí eu peguei esse pequeno texto aqui, que ele dá a definição do que seria a química orgânica. Ele fala o seguinte, ó. Química orgânica recebeu inicialmente esse nome para descrever substâncias extraídas de organismos vivos. Então, a palavra orgânica, ela era relacionada a organismos vivos. Acreditava-se que elas só podiam ser produzidos em organismos vegetais e animais, mas nunca em laboratório. Ou seja, não tinha como produzir substâncias, certo? Essas substâncias orgânicas, elas sempre vinham de organismos, sejam eles animais ou vegetais. Exemplo disso, por exemplo, seria o petróleo, correto? O petróleo ele está dentro da química orgânica, certo? Resto de animais, né? Só que, entretanto, provou-se que o homem conseguia sim sintetizar compostos orgânicos, ou seja, é possível produzir compostos orgânicos dentro de um laboratório. A gente consegue criar. E então, a definição da química orgânica ela teve que mudar, certo? O que hoje fala-se a respeito da química orgânica? Falou-se em química orgânica. O que é a química orgânica? Tá aqui, ó. É o ramo da química, bem aqui, ó, ramo da química que estuda a maioria dos compostos formados pelo elemento carbono. Galera, química orgânica sempre, todos os compostos orgânicos sempre vão ter a presença do elemento químico carbono, correto? Só que ele falou aqui, ó, ramo da química que estuda a maioria dos compostos formados pelo elemento carbônico. Ou seja, não quer dizer que se tem carbono é orgânico, não. Certo? Tem exemplos de substâncias que têm carbono que não são orgânicas. Um exemplo bem prático, o gás carbônico, que é o CO2, tem carbono. E ele não é um composto orgânico, ele entra dentro dos compostos inorgânicos. Ele é o que a gente chama de óxido. Vocês viram lá no primeiro ano, correto? Então, hoje, o que é química orgânica? É o ramo da química que estuda a maioria dos compostos formados pelo elemento carbono. Então, como o elemento carbono ele é tão importante assim dentro da química orgânica, a gente tem que saber algumas características desse elemento carbono. Relembrar, né? Primeira delas, importantíssimo isso aqui, ó. Visto que o carbono ele é tetravalente, tetra, 4, valente está relacionado à valência dele. Vocês estudaram isso dentro das ligações químicas. O que significa isso? Que o carbono ele sempre vai fazer 4 ligações químicas. Sempre, sempre, sempre. Por isso que ele é chamado de tetravalente. Ó. Até colocou aqui na frente. Ó. Podendo realizar 4 ligações de diferentes maneiras. Com átomos de outros elementos, por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, ou com átomos do próprio carbono. Pode ligar carbono com carbono. Existem milhões de seus compostos. Então, os compostos orgânicos são milhões e milhões de compostos. A gente vai estudar alguns mais comuns no nosso dia a dia, certo? Mas a base de todos a gente já sabe. Todo composto orgânico apresenta em sua estrutura sempre o elemento químico carbono. Beleza. Deixa eu passar para o caderno aqui agora. Fica mais fácil de a gente explicar. Então, o que a gente está estudando? A química
orgânica. A química orgânica estuda basicamente não. Estuda principalmente qual elemento químico? O carbono. Então toda a parte de química orgânica a gente vai estudar só o carbono? Não, ele é o principal. Só que junto dele a gente vê muito a questão de átomos de hidrogênios, átomos de oxigênio, átomos de nitrogênio. Também tem a presença dos famosos halogênios. Quem são os halogênios? O flúor, o cloro, o bromo e o iodo, principalmente esses, correto? Então, dentro da química orgânica, a gente vai estudar muito, principalmente sobre esses elementos químicos, certo? Principalmente o carbono. Lembrando, o carbono, isso aqui é importantíssimo, tá? Ele sempre faz 4 ligações químicas. Desculpe. O hidrogênio, vocês podem até deixar isso anotado aí, ó. Ele é monovalente, o carbono é tetravalente, o hidrogênio é mono, significa que ele faz sempre uma ligação. Já vocês vão entender por quê. O oxigênio, ele é bivalente, então ele faz sempre 2 ligações. O nitrogênio, trivalente, ele faz 3 ligações. E os halogênios são mono, assim como o hidrogênio, eles vão fazer uma ligação. Beleza? Tá, para que serve isso? Na hora de montar as estruturas orgânicas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma estrutura orgânica, muito conhecida por todos nós, que é o etanol, o álcool. O álcool é uma estrutura orgânica, cuja sua fórmula é essa aqui, ó. Essa aqui é a fórmula básica do álcool, etanol. A gente vai aprender a montar isso aqui, a montar essas estruturas. Aí, essa estrutura de álcool, ela é formada por carbono, ó. Carbono vai estar presente sempre, porque todo composto orgânico dentro da química orgânica sempre vai ter carbono. Só que além de carbono, eu tenho a presença de hidrogênio e eu tenho a presença de oxigênio, correto? Carbono, lembrando que ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. Se você perceber aqui, ó, cada tracinho desse representa uma ligação química. Por exemplo, aqui, ó, o carbono está ligando uma vez com o hidrogênio. Aqui ele está ligando uma com o hidrogênio, uma e uma. Então, se você contar, esse carbono faz 4 ligações. Cada hidrogênio faz uma. Carbono 4, hidrogênio 1. Aqui, esse carbono, 1, 2, 3, 4. Esse hidrogênio, só uma. Esse hidrogênio, só uma. E o oxigênio? Ele está ligado no carbono aqui e ele está ligado com esse hidrogênio aqui também. Então, ele está fazendo 2. Igual eu coloquei aqui, ó. Beleza? E esse hidrogênio faz uma ligação. Como é que eu vou saber como que eu monto essas ligações? São 3 tipos de ligações existentes. Existem as ligações que a gente chama de ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. Ligação simples é um traço. Aqui, ó, tudo aqui é ligação simples. Só que dentro dos compostos orgânicos eu também tenho ligações duplas. Ligações duplas são 2 traços, já valem para 2 ligações. E temos também ligações triplas, que são 3 traços, já valem para 3 ligações, correto? Mais exemplo aqui, ó, de composto orgânico. Aqui, H, só mais esse, depois eu gravo outro vídeo mais na frente. Aí. O nome desse composto aqui é propanona. A gente vai aprender isso aí mais para frente, dar esses nomes. Mais conhecido como acetona. Acetona é aquilo que vende na farmácia, também é um produto orgânico, correto? Ó, a base desse composto é o que? Carbono, certo? Eu tenho um total de 3 carbonos aqui. Aí cada carbono aqui, ó, ele tem que estar fazendo 4 ligações. Olha esse, 1, 2, 3, 4. Olha esse aqui, 1, 2. Aí ele tem uma ligação dupla aqui, ó. Aí, ligação dupla. A ligação dupla conta 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4.
Esse aqui, 1, 2, 3, 4. Olha o O, quantas ligações esse oxigênio está fazendo? 2. E ele faz quantas? 2 ligações, correto? Então aqui eu só quis passar uma pequena introdução para vocês. O próximo vídeo que eu gravar, para a próxima atividade, a gente vai aprender a montar isso aqui, ó. Eu vou te colocar, vou te dar os carbonos e você vai completar com hidrogênios, beleza? Mas isso aí eu explico com mais detalhes no próximo vídeo, que esse vídeo agora já está grande demais. Abraço.